Sabia que você pode ser melhor do que você já é? Tem um jeito de fazer isso e eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou a Luciele do Gerenciação, o canal que tem o objetivo de ajudar a transformar as empresas desse país por meio da organização do trabalho. É um fato que sozinho qualquer pessoa consegue alcançar resultados. Os que ela quiser, os que ela se propor a alcançar. Só que quando ela trabalha junto com outras pessoas, um trabalho em equipe, cara, isso potencializa. Você consegue escalar resultados e consegue também melhorar quem você é. E tem motivo para isso acontecer. No final desse vídeo eu vou dar 3 dicas sobre como trabalhar melhor em equipe. Então fica comigo até o final. Vamos lá! Quando você está fazendo qualquer coisa, seja lá na sua casa, na sua vida pessoal ou no trabalho. Então eu vou começar pelo exemplo da casa. Quando eu tô aqui na minha casa e eu vou organizar a casa inteira sozinha, eu demoro um tempo X. Quando eu e meu esposo, o Léo, a gente se junta para poder arrumar a casa, principalmente quando tá uma zona, e de vez em quando fica uma zona porque tem criança, espalha brinquedo, a gente não quer lavar a louça na hora que terminou a refeição, enfim. Quando eu e ele nos juntamos para poder fazer toda a organização da casa, a gente faz em, 5 vezes mais rápido do que eu faria se eu estivesse sozinha. É muita diferença, é muito significativa a diferença. E isso tem um motivo. Por que a gente não leva só o dobro do tempo ou algo assim? É muito, muito diferente o tempo que eu levo quando tô sozinha e o tempo que a gente leva quando tá fazendo junto. É porque existe a motivação de estar trabalhando com outra pessoa. Quando a gente tá junto, organizando a casa, um sabe o que o outro faz melhor. Então, eu organizo melhor, o Léo tem mais facilidade. Quando ele passa para limpar o chão e aspirar, já é uma coisa que eu faço mais lento, ele faz um pouco mais rápido. Então, eu passo organizando tudo. Às vezes, a gente se divide lá na cozinha, um lava, o outro vai secando a louça. Mas por que é tão rápido? Por causa da interação com outra pessoa. A gente coloca música, a gente vai conversando, a gente tem a motivação de produzir quando tem mais de uma pessoa. E se essa pessoa é uma pessoa que eu tenho empatia com ela, que eu gosto dela, que eu me dou bem, isso se potencializa ainda mais, porque eu tenho um assunto em comum para conversar, principalmente nesse trabalho de casa que eu não preciso me concentrar, eu posso falar sobre assuntos aleatórios, conversar. Então, o fato de ser uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu convivo e que me faz bem, faz com que o trabalho flua melhor, porque eu tô me sentindo bem porque eu tô na companhia de uma pessoa que eu gosto. No trabalho, por exemplo, quando eu tô fazendo um trabalho com uma outra pessoa, tô montando uma apresentação, sozinha eu chego num ponto X. Por quê? O meu olho começa a ficar viciado, eu passo por um documento, 5 vezes, eu não consigo identificar os erros, porque eu tô olhando apenas com a minha visão. Quando tem mais de uma pessoa trabalhando e auxiliando, eu tenho o hábito muito disso lá no trabalho, de trabalhar com o Guilherme Gontijo, é uma das pessoas que eu mais trabalho hoje. Ele já tem outra visão. Às vezes eu revisei um documento várias vezes e quando ele chega e olha o mesmo documento, ele já identifica outras coisas que poderiam melhorar, porque ele tem a percepção dele. Então, quando duas pessoas diferentes, elas olham o mesmo conteúdo, elas têm ideias diferentes, elas têm visões diferentes, elas têm os toques diferentes. Eu tenho meus toques de alinhamento, ele tem o toque de logo, de numeração de página. Então a gente vai fazendo essa interação junto e chega em um produto final muito melhor do que o que eu entregaria sozinho. E só para lembrar que no final desse vídeo eu vou dar 3 dicas sobre como tornar o trabalho em equipe mais produtivo. Fica comigo. O trabalho em equipe, ele tá em tudo que a gente faz. Em praticamente tudo. Eu viajei agora no final do ano e fui pra praia e a minha filha tava fazendo castelinho de areia. Eu tenho uma habilidade um pouco maior em cavar areia, porque eu já cavo areia para fazer castelinhos e já tenho outras experiências, outra coordenação que a minha filha, de 5 anos. Ela tem o jeito dela de cavar. Por quê? Ela é uma criança de 5 anos, ainda tá aprendendo, não fica tanto assim em uma praia, a gente vai, uma vez a cada 2 anos, mais ou menos. Então ela não tem esse tato tão apurado para poder cavar. Só que quando a gente tá fazendo junto, eu tenho ela como uma equipe.
é pelo que aquele momento representa para nós duas, aquele momento que nós estamos compartilhando. Então ela traz uma energia muito boa para a equipe, porque ela também está se divertindo, e eu me motivo a fazer o castelo de areia para ver ela feliz. Isso é um exemplo de família. Mas quando a gente tem uma equipe que ela é muito bem entrosada, e quando a gente tem uma equipe que as pessoas elas se motivam, eu fui motivada pela minha filha porque ela queria se divertir. Ela foi motivada porque ela é criança, mas ela queria estar na companhia do pai e da mãe. Quando a sua equipe ela tem esse sentimento de crescer junto, de estar em conjunto fazendo para executar, pensando no outro, pensando que também o seu trabalho pode ser útil ali para algum propósito, é possível alcançar resultados melhores. É possível alcançar resultados mais expressivos, porque a equipe é uma coisa só. Não é uma pessoa pensando com a cabeça aqui, outra ali, cada um puxando para um lado e não vai para lugar nenhum. Elas estão juntas, crescendo e desenvolvendo. E quando você tem uma equipe boa assim, uma equipe que tá unida, às vezes as pessoas ficam lá simplesmente por estar lá na equipe. Às vezes as pessoas se motivam simplesmente por fazer parte daquilo ali. Um sentimento que eu já tive algumas vezes em algumas equipes que eu participei. A ponto de você realmente fazer amigos, de você ter pessoas que você confia, de você estar evoluindo como ser humano, como profissional e saber que você tá ali e você faz parte. E isso mostra que as pessoas elas estão engajadas no trabalho que elas fazem. Às vezes, não é nem a técnica que a pessoa tem que faz toda a diferença. Como eu disse, a minha filha, ela tem dificuldade para cavar. Só que a energia que ela traz motiva tanto que eu fico ali, talvez por horas e horas, cavando, fazendo um castelinho de areia do nosso jeito. Quando você tem essa motivação, as pessoas fazem e elas não medem esforços para estar ali, para ajudar, para colaborar, para contribuir. Elas estão de fato comprometidas com o trabalho que elas estão fazendo. E esse comprometimento, às vezes, vale muito mais do que a técnica que a pessoa tem, porque a técnica você pode trabalhar, você pode fazer a pessoa evoluir, ela pode fazer curso. Agora, às vezes, uma pessoa que tem técnica e não tem motivação, que não está entrosado com a equipe, que não está conseguindo elevar o seu conhecimento, não só o conhecimento intelectual, mas também o conhecimento comportamental, isso talvez você não consiga mudar tão facilmente, porque depende muito mais da pessoa querer do que de um conhecimento que ela vai adquirir. A formação da equipe, ela tem o poder de motivar até algumas pessoas que não têm tanto esse feeling, essa vontade de fazer, esse propósito, sabe? Pode transformar pessoas que estão totalmente desmotivadas, porque eu já tive desse jeito. Eu já estive em uma equipe que eu não tinha vontade de fazer nada porque eu não via propósito, porque eu não me sentia útil. E quando mudou totalmente a forma da liderança e eu me vi dentro de uma equipe com um propósito, com um objetivo, que tinham pessoas jogando para cima, pessoas que realmente estavam interessadas no crescimento, no resultado final, em fazer e em contribuir verdadeiramente, genuinamente, mudou totalmente o meu jeito, o meu espírito, a forma como eu estava no meu trabalho. E outro ponto importante é que uma equipe unida, uma equipe que trabalha junto, ela potencializa as individualidades de cada pessoa. Quando você tem um trabalho feito dentro de uma equipe com liberdade de comunicação, as pessoas elas vão evoluindo juntas, porque tem um feedback, tem um toque que um amigo dá pro outro, um colega de trabalho fala, você pode melhorar nisso e nisso e nisso. Vai tendo uma troca verdadeira, uma troca de quem quer ver o outro ser melhor. Pode ser que seja porque se importa, o motivo não cabe aqui, mas que isso acontece eu já vi acontecer várias vezes. As pessoas elas vão começando a conviver e elas começam a se tornar um grupo e às vezes tem realmente segmentados os grupos de trabalho, às vezes as pessoas que mais têm afinidade se unem e tudo, mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, quando forma de fato uma equipe e ela se torna homogênea, as pessoas elas têm liberdade de comunicação e elas se tornam genuínas. Pode ser por conta do resultado final, pode ser simplesmente por conta do resultado final. Mas
Pode ser também porque começa a ter uma coisa que não foi nem eu que inventei, eu aprendi isso com o Érico Rocha, mas você começa a aprender a ter no meio da sua equipe reciprocidade. As pessoas começam a se importar com o outro e veem que, sei lá, o fulano me ajudou de alguma forma e eu melhorei bastante nisso. Então eu também quero contribuir com ele. Então começa a ter esse negócio de troca, essa reciprocidade, essa afinidade, esse ambiente caloroso mesmo de amizade. Eu já vou dar as 3 dicas para melhorar o trabalho em equipe, então continua assistindo aqui comigo. E uma coisa é certa, a equipe ela se completa. Uma pessoa consegue totalmente chegar a resultados, às vezes muito bons, sozinha. Mas a equipe, ela potencializa tudo. São várias pessoas com pontos de vista diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes. E isso deve ser usado da melhor forma possível. Porque as coisas diferentes têm muitas vantagens. As pessoas diferentes têm muitas vantagens. As experiências diferentes, elas fazem com que o olhar sobre um produto, o olhar sobre um trabalho que está sendo feito, ele seja diferente. Então ele pode ser melhorado em diversos aspectos. Só que para a equipe ela de fato se tornar homogênea, é preciso que o líder dessa equipe ele consiga potencializar e criar um ambiente dentro do trabalho que seja de fato amistoso, que tenha essa possibilidade de sinergia, essa possibilidade de troca. Todo mundo tem os seus pontos fortes, todo mundo tem os seus pontos fracos. Então, a ideia do trabalho em equipe é melhorar o que as pessoas têm de fraqueza, o que elas têm de, costumam dizer, né, oportunidade de melhoria, mas é fraqueza mesmo, que a gente faz mal. Todo mundo tem uma coisa que faz mal. Se você começa a complementar as peças da tua equipe, uma pessoa que tem um ponto forte, ela tem um ponto fraco, talvez um outro membro da equipe supre essa falta que a primeira pessoa tem. E isso é muito bacana. Isso é muito legal porque você vê o quesito humano aí. Não é simplesmente, tem que ser perfeito, tem que saber tudo, você tem que dar conta sozinho. Não, nós não damos conta de tudo sozinho e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Se o líder tiver essa visão, o líder tem que ter essa visão de montar a equipe dele de uma forma que as pessoas sejam complementares e elas melhorem e sejam potencializadas unidas. Quando eu comecei a estudar e aprender sobre gestão de processos, eu sempre fiquei muito focada em normatização dos processos, o como fazer. Eu tenho desconstruído um pouco esse conhecimento por conta de algumas novas técnicas que eu tenho estudado agora. É uma coisa que eu estou aprendendo. O principal pilar para poder executar toda a gestão de processos são as pessoas que envolvem o processo. Eu tenho o resultado final que eu quero alcançar, mas todo resultado, mesmo que seja em uma empresa de praticamente toda automatizada, você sempre tem a colaboração humana. E a colaboração humana, ela não vai acabar nunca. As pessoas, elas são a parte mais importante do processo, sim. Eu tenho o resultado final que eu quero alcançar, mas quem executa são as pessoas. Por muito tempo ainda, a gente vai viver um período empresarial que o fator humano vai estar ali. Então, a gente precisa aprender a valorizar as pessoas. As pessoas, elas são importantes. As pessoas, elas têm que ser valorizadas. Elas têm que ser potencializadas. Tem que executar o melhor que elas puderem. Sim, a empresa quer lucro? Quer. Quem não quer lucro? Quem que paga o salário do funcionário? São os lucros, né? O que a empresa ganha. Isso faz parte do processo. A venda, o pagamento de salário, produzir, cobrança de produtividade. Só que quando você cria na tua empresa um ambiente de valorização do trabalhador, um ambiente que ele consegue se ver evoluindo, que ele tem prazer de trabalhar, seja pelo trabalho em si que ele gosta, ou seja pela equipe que ele participa, isso é muito legal. Isso faz toda a diferença para o seu processo de trabalho, para a sua gestão empresarial, para a sua gestão de pessoas. Gestor, não deixe de investir tempo na valorização do teu profissional e aprender a liderar a equipe.
Eu tenho aprendido sobre essas novas técnicas de gestão de processo e tenho ficado deslumbrada com ela. Eu vou passando aqui para vocês no canal todo esse meu processo de aprendizado. Isso não é um conhecimento fechado que eu já tenho, não é algo que eu estou aprendendo agora. Então eu vou mostrando para vocês conforme eu vou descobrindo coisas novas, técnicas novas, coisas que são úteis, coisas que não são, e a gente vai fazendo essa troca. E também se você tiver alguma coisa para compartilhar, algum método legal que você sugere que eu aprenda, acho que é muito bacana, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de poder ter esse conhecimento novo, essa oportunidade de conhecer algo diferente. Então vamos para as 3 prometidas dicas de como melhorar o trabalho em equipe que você, gestor, pode aplicar na sua equipe, e eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a interação entre as pessoas. O primeiro deles é a empatia. Empatia para mim é se colocar no lugar da outra pessoa e entender ela, entender essa pessoa que está do outro lado. É conseguir identificar quando uma pessoa da equipe está em um dia ruim, é conseguir saber que as pessoas elas são sim pessoas de fases, mulheres de fases, não só, homens também são de fases. Talvez está passando algum problema familiar, talvez algum familiar tá doente, talvez, sei lá, ganhou na Mega Sena e tá mega feliz, e às vezes a gente tem que entender a felicidade da outra pessoa também, assim como a tristeza. Tem pessoas que não sabem lidar com a felicidade dos outros, mas isso é muito importante. O segundo é a colaboração. Colaborar é diferente de estar trabalhando junto. Colaborar é eu ter a visão de que eu quero melhorar aquilo que a gente está fazendo. Colaborar é, de alguma forma, eu dar uma opinião ou eu mostrar uma forma melhor de fazer. Colaborar é eu conseguir agregar algum valor ao trabalho que eu faço, sendo que não é válido criticar à toa, simplesmente por criticar. Não é válido olhar o que está sendo feito com desacreditação. Se é uma coisa que vocês não acreditam que está sendo feito, que a equipe não acredita ou que uma pessoa não acredita, você acaba enfraquecendo o teu processo e a tua equipe. Então, trabalho colaborativo é fazer junto, é estar buscando um bem comum, estar convergindo para o mesmo ponto e tentando fazer da melhor forma possível. Então, a colaboração nem sempre acontece em todas as equipes. Às vezes as pessoas elas não estão colaborando, elas estão trabalhando individualmente dentro de uma mesma equipe. Isso é muito ruim, isso segrega totalmente. Outra é a humanidade. Cara, pra mim, quando eu falo humanidade, eu sempre penso assim, que é entender que todo mundo falha. É entender que as pessoas, elas têm as suas fraquezas, elas têm seus pontos fortes. E é muito legal isso, porque a diversidade são pessoas que tiveram lutas diferentes, tiveram vivências diferentes. E quando eu falo isso, entender que as pessoas erram e tal, você pode estar pensando, caraca, isso é muito óbvio. Só que, pra pensar, você já se pegou julgando alguém por uma coisa, uma ideia, uma falha que a pessoa teve? Você já parou e olhou e falou, mimimi, sabe? Todo mundo em algum momento já fez isso. E a humanidade é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Muita gente é criado pra viver em um ambiente perfeito e isso não existe. Não existe em lugar nenhum. Então, entender o erro do próximo, entender que ele é diferente, entender que você trabalha às vezes com mulheres, às vezes com homossexuais, e você ter essa sensibilidade de entender que isso não importa, você só tem que apoiar e ouvir e dar sua ideia e pensar em como melhorar. Às vezes a pessoa como pessoa, quando vocês são mais amigas e tem mais intimidade, ou às vezes pelo próprio trabalho, mostrar onde a pessoa pode melhorar, só que de uma forma humana, sabe? Sem humilhar, sem deixar a pessoa mais para baixo, sem fazer isso de uma forma que você desconstrua ao invés de construir. Para mim, essas 3 dicas para o trabalho em equipe, elas podem potencializar qualquer equipe. Porque a partir do momento que você planta a sementinha da empatia, a sementinha da colaboração e a sementinha da humanidade, você plantou uma semente, igualzinho uma plantinha, normal. Você plantou a semente, ela vai germinar ou não, mas você pode ir regando ela. Se você não regar essa plantinha, ela vai morrer, talvez nem brote, talvez, sabe? Tudo vai depender de como você, líder, você conduz esse trabalho. Essa é a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de compartilhar com alguém que precisa ou tá precisando muito melhorar a equipe.
Essas são dicas básicas para gestão de equipe. Eu já passei por muitas equipes que não tinha nada disso, então por isso que eu quis também compartilhar, para que outras equipes de pessoas, às vezes gestores novos, eles possam entender que 3 coisas tão simples que você pode fazer diariamente podem mudar totalmente a forma de atuação da tua equipe. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, com alguma pessoa que está precisando, deixa uma curtida aí para me ajudar. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo.